Ela estava sentada sozinha, linda demais para aquela tristeza toda, e eu fui o único que notou. Mas o que aconteceu depois, quando ela descobriu quem eu era, quase destruiu tudo que havia começado a nascer entre nós. E você vai precisar chegar até o fim para entender por que nenhum dos dois conseguiu mais dormir depois daquela noite. Querido ouvinte, se você gosta de histórias que emocionam, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas histórias como essa. Porto Alegre tem esse jeito de se vestir de noite que poucas cidades conseguem imitar. As luzes da rua Padre Chagas se multiplicam nas janelas molhadas dos bares de esquina, e o frio de maio faz todo mundo andar mais rápido na calçada, como se o destino pudesse aquecê-los antes do vento. Era uma quinta-feira, o tipo de dia que arrasta o cansaço das reuniões na espinha e deixa a garganta seca de tanto falar, sem dizer nada que valha ser lembrado. Me chamo Gustavo Pinheiro. Tenho 38 anos, uma empresa de tecnologia que cresceu mais rápido do que eu havia planejado e uma capacidade de prever problemas operacionais que nunca me ajudou a entender pessoas com a mesma precisão. Havia saído do escritório depois das 9 da noite com 2 sócios que insistiram que eu precisava de uma cerveja e de uma conversa que não tivesse planilha no fundo. Fomos parar no Varanda, um bar no segundo andar de um casarão antigo no Moinhos de Vento, o tipo de lugar onde as mesas têm distância suficiente entre si para que ninguém precise ouvir a conversa do vizinho. Meus sócios pediram a primeira rodada e começaram a falar sobre a fusão que estava sendo negociada, e eu ouvi com a parte do cérebro que ainda funcionava enquanto o resto da atenção deriva sem razão aparente, como acontece quando o cansaço cruza um certo limite e a consciência começa a passear sozinha. Foi quando eu a vi. Ela estava numa mesa ao fundo, perto da janela que dava para a rua úmida lá embaixo, sozinha numa cadeira para 2. A mesa tinha 2 copos e 2 cardápios abertos, o que me disse tudo antes que ela dissesse qualquer coisa. Cabelos longos e ondulados caídos sobre os ombros, maquiagem que realçava sem exagerar, um vestido escuro que não era caro, mas que ela usava com uma naturalidade de quem nasceu sabendo vestir qualquer coisa. Ela era linda do jeito que machuca um pouco, do jeito que faz o olho voltar involuntariamente. Levei uns 30 segundos para reconhecê-la. Vitória. Ela trabalhava na minha empresa havia 18 meses, parte da equipe de limpeza que chegava às 6 da manhã antes dos funcionários dos escritórios. Eu a cumprimentava nos corredores porque tinha o hábito de chegar cedo, e ela respondia com um aceno educado e um bom dia que soava como coisa dita com cuidado, de uniforme azul, cabelo preso num coque firme, carrinho de produtos ao lado. Ela era uma presença do cotidiano da empresa que eu respeitava sem conhecer. Mas ali, naquela mesa ao fundo do Varanda, ela era outra coisa inteiramente. Não no sentido de ser diferente do que era. No sentido de ser visível de um jeito que o uniforme e o coque nunca permitiam. Ela olhou para o relógio de pulso pela 3ª vez em 10 minutos. Depois virou o rosto para a entrada do bar, como quem espera alguém que já deveria ter chegado. Havia na postura dela uma tensão contida, o tipo que vem de quem espera e começa a entender que a espera pode ser inútil sem ainda admitir isso para si mesmo. Meus sócios falavam sobre margens operacionais e eu respondia no piloto automático, porque minha atenção continuava naquela mesa ao fundo. 40 minutos se passaram. O segundo copo permaneceu intocado. Ela pediu água sem abrir o cardápio de comida. Continuava checando a entrada do bar com intervalos cada vez maiores, como quem vai espaçando as esperanças para que a desilusão final chegue em doses menores. Eu estava prestes a dizer ao Rodrigo e ao Felipe que ia ao banheiro quando aconteceu a coisa que fez tudo mudar de direção. Um homem entrou no bar. Era alto, de uns 40 e tantos anos, paletó cinza, expressão de quem costuma ser o centro de qualquer ambiente em que entra e sabe disso. Ele varreu o salão com o olhar e viu Vitória.
Ela o viu também e se levantou instintivamente, o rosto abrindo num sorriso que ela havia guardado aquelas horas todas. Mas o homem não foi até ela. Ficou parado no meio do salão, olhou para ela como quem avalia uma vitrine. E então o rosto dele fechou de um jeito que eu vi claramente da minha mesa. Ele tirou o celular do bolso, digitou algo e saiu sem ter chegado perto dela. O celular de Vitória vibrou na mesa. Ela o pegou, leu a mensagem e ficou imóvel por 3 segundos que pareceram ter peso de coisa sólida. Depois colocou o celular virado para baixo sobre a mesa com um cuidado que era o oposto do que ela devia estar sentindo por dentro. Pegou o copo dela e tomou um gole longo, olhando para a janela úmida e para a rua lá embaixo, onde a noite de Porto Alegre continuava indiferente. Eu me levantei. Rodrigo me perguntou para onde eu ia e eu disse que encontrei alguém conhecido, o que era verdade pela metade. Felipe fez um gesto que queria dizer alguma coisa sobre timing e eu ignorei porque havia uma urgência naquele momento que não cabia explicação. Fui até a mesa dela. Ela estava com os olhos fixos na janela quando chegou a sombra da minha presença no campo de visão dela. Virou a cabeça e por um segundo eu vi exatamente o momento em que o reconhecimento chegou. O rosto dela passou por 3 expressões em 2 segundos. Surpresa, confusão e depois alguma coisa que eu não soube nomear, mas que claramente não era conforto. "Boa noite", disse eu. "Posso sentar um momento?" Ela ficou me olhando como quem tenta calcular uma situação que ainda não tem todos os dados necessários para a conta fechar. Depois acenou com a cabeça numa direção que eu interpretei como permissão e me sentei no lugar que havia ficado vazio aquela noite toda. Eu me apresentei como Gustavo, sem o sobrenome, sem o cargo, sem a empresa. Ela disse o nome dela como quem oferece só o suficiente para a situação, sem comprometer mais do que o necessário. "Trabalhamos no mesmo lugar", eu disse. "Eu te vejo nos corredores." O jeito como ela ficou quieta por um segundo me disse que ela estava recalibrando a situação inteira. Havia naquele silêncio uma pergunta que ela ainda não havia decidido se ia fazer. "Então você sabe quem eu sou?" ela disse por fim. "E não era pergunta. Sei que você chega antes de todo mundo e que o terceiro andar sempre cheira a limpo nas manhãs de terça", eu respondi. "Sei também que você estava esperando alguém que não teve a decência de chegar." Ela olhou para mim com uma expressão que eu não consegui classificar imediatamente. Depois olhou para o copo vazio na frente dela. "Foi encontro às cegas", ela disse com uma voz que havia perdido a tensão de horas antes e adquirido no lugar uma canseira diferente, mais funda. "Um amigo marcou. Disse que o homem era ótimo, que eu ia gostar, que estava na hora de eu parar de trabalhar tanto e conhecer alguém. Passei o dia todo achando que havia sido boa ideia." "Você passou 6 horas se preparando para isso", eu disse. Ela me olhou com uma surpresa leve. "Não sei quanto tempo você levou", eu expliquei. "Mas você está aqui há quase 1 hora e ficou esperando aquele homem entrar e ir até você como se aquele momento fosse importar muito." Importava. Ela ficou em silêncio por um tempo que eu não tentei preencher. Lá fora, um ônibus passou molhando a calçada e a luz dos faróis atravessou a janela e iluminou o rosto dela por um segundo. Ele mandou mensagem dizendo que eu não era o tipo dele, ela disse por fim, que ele havia me visto do outro lado do salão e que achava melhor ser honesto. Havia uma raiva contida naquelas palavras, que não era a raiva de quem está destruído. Era a raiva de quem foi reduzido a uma avaliação de vitrine por alguém que nem teve a coragem de sentar à mesa antes de julgar. Eu sentia aquilo no estômago de um jeito que não esperava. "Ele é idiota", eu disse. Ela soltou um som que era quase risada, mas não chegou a ser. Pedi que um garçom trouxesse 2 drinks e ela não recusou, o que eu interpretei como abertura suficiente para continuar. Perguntei se ela queria falar sobre outra coisa ou sobre isso, e ela disse que qualquer coisa era melhor do que ficar olhando para a rua esperando a vontade de ir embora chegar.
E então começamos a conversar de verdade. Você não imagina o que acontece quando você tira o uniforme de uma pessoa e a deixa ser apenas ela mesma. Vitória tinha 26 anos, havia nascido em Caxias do Sul, filha de um torneiro mecânico e de uma professora de ensino fundamental. Havia se mudado para Porto Alegre 3 anos antes para cuidar da mãe que adoeceu. E quando a mãe melhorou, a cidade já havia ficado. Fazia curso noturno de gestão administrativa na faculdade do bairro e trabalhava das 6 da manhã para pagar o aluguel e a mensalidade sem dever favor para ninguém. Eu ouvi tudo isso com uma atenção que não precisava de esforço, o que era incomum para mim, que há anos havia desenvolvido o hábito de escutar pessoas em reunião enquanto pensava em outra coisa. Havia em Vitória uma maneira de contar a própria história, que não pedia compaixão nem atenção forçada. Era só a vida dela, dita com a mesma naturalidade de quem não confunde dificuldade com identidade. Ela perguntou sobre mim também. Não com a deferência de quem está falando com o dono da empresa, mas com a curiosidade genuína de quem encontrou alguém interessante numa noite que havia começado como fracasso. Eu falei sobre a empresa como quem fala sobre qualquer trabalho, sem os adornos que normalmente acompanham esse tipo de conversa em eventos de negócio. Ela ouviu sem se impressionar nem fingir que não ouvia, que era exatamente o que eu precisava. Em algum ponto da segunda hora, eu percebi que estava rindo de verdade pela primeira vez em semanas. Não o riso educado de reunião, nem a gargalhada forçada de happy hour. Era o riso de quem está relaxado o suficiente para ser surpreendido. E Vitória tinha uma forma de construir frases com um humor seco e preciso que pegava sem avisar. Meus sócios saíram por volta da meia-noite e Rodrigo passou pela minha mesa com um olhar que queria dizer muita coisa sobre escolhas e timing, e eu virei o rosto para continuar a conversa. O bar foi esvaziando devagar, como costuma acontecer nas noites de semana em Porto Alegre, quando o frio decide aumentar. As mesas ao redor foram ficando vazias, uma por uma, até que o garçom começou a empilhar cadeiras com um cuidado que sinalizava sem palavras que o horário estava se aproximando do fim. Vitória olhou para o relógio e fez uma expressão que eu reconheci como aquela que as pessoas fazem quando não querem admitir que o tempo passou. Está tarde, ela disse. Está, eu concordei. Ela pegou a bolsa e ficou de pé, com uma postura que era diferente da que ela havia tido quando eu cheguei. Havia algo menos contraído na linha dos ombros, como se algumas horas de conversa real tivessem descomprimido alguma coisa que ela vinha carregando. Saímos juntos para a Rua Fria. O frio de Porto Alegre em maio não pede desculpa por existir. Ele simplesmente está ali e você se organiza ao redor dele. Ela encolheu os ombros dentro do casaco e olhou para os dois lados da rua como quem calcula o caminho mais eficiente para o ponto de ônibus. Posso te levar para casa, eu disse. Ela ficou me olhando por um segundo. Você não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso, eu disse. Mas está tarde e está frio, e você não deveria pegar ônibus agora por causa de um encontro às cegas que não foi culpa sua ter dado errado. Ela ficou em silêncio por um momento que eu não apreciei. Tudo bem, ela disse por fim. No carro, com o aquecedor ligado e a cidade passando pela janela com aquela lentidão específica das noites de quinta-feira, a conversa continuou no ponto onde havia parado, sem aquela estranheza que às vezes aparece quando uma situação muda de ambiente. Ela me contou sobre a monografia que estava escrevendo sobre gestão de pessoas em pequenas empresas. E eu falei sobre os erros que havia cometido nos primeiros 2 anos da empresa, contratando gente pelo currículo e não pela capacidade de aprender. Ela ficou quieta por um segundo, depois disso. Às vezes, a capacidade de aprender não aparece no currículo porque a pessoa nunca teve a chance de aprender em lugar nenhum oficial, ela disse. Eu soube que ela não estava falando só de teoria. Quando parei na frente do prédio dela, um conjunto residencial simples no bairro Petrópolis, ela ficou com a mão na maçaneta da porta,
sem abri-la por um momento. Obrigada, ela disse, pela companhia. Eu estava precisando disso mais do que sabia. Foi uma noite boa, eu disse. A melhor parte foi ter sentado naquela mesa. Ela abriu a porta, saiu e, antes de fechar, virou o rosto para mim com uma expressão que eu levaria dias tentando ler com precisão. Não era gratidão, embora houvesse gratidão ali. Não era interesse, embora houvesse algo que não era indiferença. Era a expressão de alguém que acabou de ter uma experiência que não sabe bem onde colocar. Boa noite, Gustavo, ela disse, e fechou a porta. Eu fiquei parado na rua por mais tempo do que era necessário antes de voltar para o apartamento. Aquela noite foi a última vez que as coisas entre nós tiveram simplicidade. Na manhã seguinte, ela chegou à empresa no horário de sempre, uniforme azul, cabelo preso, carrinho de produtos ao lado. Eu estava no corredor quando ela dobrou a esquina, e os dois paramos no mesmo segundo, como quem se depara com uma situação que nenhum script interno havia previsto. Havia entre nós agora a memória de horas de conversa real, de risadas que não tinham hierarquia, de confidências trocadas numa mesa de bar enquanto a cidade esfriava lá fora. Ela me cumprimentou com o mesmo bom dia de sempre, mas havia uma fração de segundo a mais naquele bom dia que eu reconheci porque estava procurando por ele. Bom dia, Vitória, eu disse. E continuei andando porque havia uma reunião começando em 2 minutos e porque parar no corredor não resolveria nada que eu precisava resolver comigo mesmo antes de resolver com ela. Nos dias seguintes, eu a via pela empresa com uma consciência diferente de tudo que havia antes. Não no sentido de ficar olhando nem de criar situações artificiais de encontro. Era uma consciência de presença, o tipo que aparece quando você passou tempo suficiente com alguém para que a presença delas deixe de ser invisível. Eu sabia, quando ela havia passado pelo meu andar, pelo cheiro de produto limpo no ar. Sabia que ela fazia pausa às 10 da manhã, perto da janela do corredor dos fundos. Sabia coisas sobre ela que não tinha direito de saber antes daquela noite de quinta-feira. Numa tarde de terça, 2 semanas depois do varanda, eu estava no corredor dos fundos quando encontrei ela na pausa dela. Ela estava com o celular na mão, lendo alguma coisa com uma concentração que me fez hesitar antes de continuar andando. Ela ouviu meu passo e levantou os olhos. A monografia está avançando, ela disse sem preâmbulo, como se tivéssemos apenas continuado uma conversa que havia sido interrompida. O capítulo sobre pequenas empresas, eu perguntei. Ela assentiu. Estou tendo dificuldade com uma parte específica. As entrevistas que fiz não estão cobrindo uma questão que o orientador levantou sobre como donos de empresa percebem o potencial das pessoas fora da função para a qual foram contratadas. Posso tentar ajudar, eu disse, se você quiser uma perspectiva de quem esteve dos 2 lados dessa questão. Ela ficou me olhando por um segundo com aquela expressão de calibração que eu havia aprendido a reconhecer. Isso não seria estranho, ela disse. Para você. Por que seria? Eu perguntei. Ela ficou em silêncio por um momento. Porque a hierarquia existe mesmo quando as pessoas fingem que não existe. Ela disse com uma honestidade que me acertou com mais força do que ela provavelmente pretendia. Eu sei quem você é e você sabe quem eu sou dentro desse prédio. E há uma diferença enorme entre conversar num bar às 11 da noite e conversar aqui no corredor às 3 da tarde. Ela estava certa. Era exatamente isso. E o fato de ela colocar isso em palavras sem rodeio foi a coisa que me fez ter certeza de que eu precisava parar de fingir para mim mesmo que estava apenas sendo prestativo. Então vamos conversar fora daqui, eu disse. Num lugar que não seja nem o bar, nem o prédio, se você quiser. Ela ficou olhando para mim por um tempo que tinha peso próprio. Para a monografia, ela disse. Para a monografia, eu concordei. E talvez para outras coisas também, dependendo de como for. Havia uma honestidade naquilo que eu não havia planejado dizer, mas que precisava ser dito.
porque o contrário seria fingir que a noite do varanda havia sido apenas casualidade, quando para mim já havia deixado de ser casualidade há pelo menos 10 dias. Ela não respondeu imediatamente. Pegou o celular, guardou no bolso do uniforme e ficou olhando para a janela por um segundo. Tenho aula amanhã à noite, ela disse, mas sexta estou livre. E foi embora pelo corredor com aquela pisada firme de quem tem lugares para chegar e não desperdiça passo. Eu fiquei parado no corredor com a sensação de quem acaba de perceber que uma conversa que ele pensava ter iniciado já estava acontecendo há mais tempo do que ele sabia. Na sexta, fomos a uma cafeteria do bairro Independência, longe da empresa e longe de qualquer lugar onde qualquer um de nós pudesse ser visto como o que era dentro daquelas paredes. Ela chegou com calça preta, blusa de manga comprida, cabelo solto, sem o uniforme entre nós. Era mais fácil ser só 2 pessoas numa mesa com café. Ela me fez perguntas sobre a empresa durante a primeira hora, que eram perguntas de pesquisadora séria, com método, com raciocínio claro. E eu respondi com mais sinceridade do que costumava ter em entrevistas reais, porque havia algo naquele contexto que tornava a sinceridade mais fácil. Falei sobre os erros de contratação, sobre as vezes em que havia promovido alguém pela lealdade e não pela competência, sobre a dificuldade de enxergar potencial em funções que a hierarquia tornava invisíveis. Ela foi anotando sem me olhar direto, com a concentração de quem está montando algo. Então você reconhece que a função limita a percepção de quem a desempenha, ela disse. Do ponto de vista do gestor. Reconheço que eu limitei muito, eu disse. E que levou tempo demais para eu perceber isso. Ela levantou os olhos do caderno então. Por que você foi até a minha mesa naquela noite? Ela perguntou. A verdade, não a versão que soa bem. Eu fiquei com a xícara na mão por um segundo, porque eu te vi ser diminuída por um homem que não era digno nem de estar no mesmo bar que você, e não consegui ficar na minha mesa assistindo aquilo sem fazer alguma coisa. E porque eu queria saber quem era a pessoa que eu cumprimentava todos os dias, sem nunca ter perguntado o nome completo. Ela ficou em silêncio por um tempo. Você sabe que isso complica as coisas, ela disse por fim. Sei, eu disse. Eu trabalho na sua empresa. Eu sei. Se isso der errado, quem sai perdendo sou eu. Não você. Havia naquelas palavras uma lucidez que me acertou em cheio, porque era inteiramente verdadeira, e eu havia evitado pensar nela com a completude que merecia. Havia um desequilíbrio real naquela situação que o fato de eu gostar dela não eliminava. E ela estava colocando isso na mesa antes de qualquer coisa, porque era o tipo de pessoa que preferia a verdade difícil ao conforto conveniente. Eu sei que sim, eu disse, e não tenho como mudar isso agora, mas posso te dizer que o que está acontecendo aqui para mim não é uma situação de poder. É uma situação de 2 pessoas que se encontraram de verdade numa noite que nenhum dos 2 havia planejado e que não conseguem mais ignorar esse encontro. Ela ficou olhando para a xícara dela por um longo momento. Preciso pensar, ela disse. Tudo bem, eu disse. E mudamos de assunto com a naturalidade de quem entende que algumas conversas precisam de tempo para assentar antes de continuarem. Na semana seguinte, ela pediu transferência de turno por motivos pessoais, que o Departamento de Recursos Humanos processou sem questionar e passou a trabalhar no período da tarde. Eu soube disso pelo sistema e não perguntei nada, porque não havia nada a perguntar. Era a decisão dela, dentro dos direitos dela, e eu respeitei sem interpretar. Mas numa quinta-feira à tarde, exatamente 3 semanas depois da noite do varanda, ela bateu na porta da minha sala. Entrei, eu disse sem saber quem era. Ela abriu a porta com uma expressão que eu não havia visto antes nela, que era a expressão de quem tomou uma decisão depois de pensar direito e está chegando para comunicá-la sem deixar espaço para drama. Terminei a monografia, ela disse. O orientador aprovou na segunda. Parabéns. Eu disse, e era genuíno.
Ela ficou parada na porta por um segundo. Você me perguntou sobre sexta na semana que vem, ela disse. A resposta é sim, se o convite ainda estiver de pé. Eu fiquei quieto por um segundo, que tinha o tamanho certo. Está de pé, eu disse. Ela assentiu e fechou a porta. Eu fiquei olhando para a porta fechada com uma clareza que não me visitava com muita frequência. Havia ali algo que havia começado no momento em que um homem sem decência havia olhado para ela através de um salão de bar e decidido que ela não valia o esforço de sentar à mesa. E agora, sem que nenhum dos dois houvesse planejado, havia entre nós uma história que estava apenas começando a se organizar. Demorou meses para as coisas encontrarem o equilíbrio que precisavam encontrar. Havia momentos em que ela recuava para dentro de si com uma desconfiança que eu havia aprendido a não interpretar como rejeição, mas como cuidado. O tipo de cuidado de quem foi ensinado pela experiência que algumas coisas boas chegam com cobranças escondidas. Havia momentos em que eu dizia a coisa errada no momento errado e ela ficava em silêncio com aquele silêncio que tem mais conteúdo do que a maioria das palavras. Mas havia também uma tarde de julho, quando ela defendeu a monografia com menção de destaque e me mandou uma mensagem de um único caractere, que era um ponto de exclamação. E eu ri sozinho no escritório por mais tempo do que seria razoável admitir. Havia o jantar de aniversário da empresa dela, ao qual ela me convidou como Gustavo, e não como o dono de nada, e onde eu conheci a mãe dela, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos iguais aos dela, que me avaliou com a objetividade serena de quem passou a vida inteira aprendendo a ler pessoas. E havia aquela noite de agosto, quando voltamos de uma caminhada na orla do Guaíba, com o sol descendo sobre a água cor de cobre, e ela encostou o ombro no meu e ficou olhando para o horizonte sem dizer nada. E eu entendi que havia chegado num lugar que nenhuma reunião de negócios, nenhum contrato assinado, nenhuma meta cumprida havia me dado antes. Muito depois, numa noite em que estávamos na varanda do apartamento dela, com os copos de vinho na mão e a cidade de Porto Alegre iluminada lá embaixo, ela me disse que havia pensado muito naquela noite do varanda antes de tomar qualquer decisão. Você poderia ter ficado na sua mesa, ela disse. Podia, eu concordei. Por que não ficou? Eu pensei antes de responder, porque era a pergunta que merecia o tempo certo. Porque havia algo naquele momento que era maior do que a conveniência de ficar sentado. Você estava sozinha numa mesa para dois, depois de horas esperando alguém que não foi, e o único erro que você havia cometido era ter acreditado que merecia uma noite boa. Eu não conseguia deixar que a última memória da sua noite fosse aquela mensagem no celular. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Quando você se sentou na minha frente, eu fui embora de dentro de mim por um segundo, ela disse. Não de vergonha, de cansaço, porque era o meu chefe e eu já estava exausta daquela noite e pensei que era mais um problema para administrar. E aí, eu disse, aí você disse meu nome do jeito que as pessoas dizem quando estão falando com você de verdade, ela disse. Não do jeito que se diz quando se está gerenciando uma situação. E eu percebi que era diferente. Fora da janela, Porto Alegre continuava seu trabalho de cidade grande, indiferente e magnífica, com os faróis desenhando linhas brancas e vermelhas nas avenidas molhadas e os prédios acesos refletindo no rio lá longe. Era um lugar que havia visto histórias imensas acontecerem em suas calçadas e bars e corredores de empresa. E havia visto também histórias morrer antes de começar por falta de coragem ou de atenção. A nossa havia começado porque um homem sem decência havia olhado para ela de longe e decidido que não valia a pena ir até a mesa. E havia continuado porque eu havia tomado a decisão oposta. Às vezes, as histórias que mudam tudo começam com uma pessoa que não foi, disse ela naquela noite, como se estivesse pensando em voz alta. E com uma que decidiu ir, eu disse.
Ela olhou para mim, então, com aquela expressão que eu havia passado tempo demais tentando ler e que finalmente havia aprendido que não precisava ser lida, apenas recebida. E ficamos em silêncio com o barulho da cidade ao redor, que era a única testemunha de que nem toda noite que começa mal precisa terminar do jeito que começou. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.